Meus caros amigos, minhas amigas, é com grande satisfação que nós nos reunimos mais uma vez para estudarmos a obra Física do Espírito, que trata de uma interpretação espiritualista, mística, da ciência moderna. Estamos evocando temas da física quântica, da cosmologia, que nos suscitem assuntos pertinentes à espiritualidade. Mas estamos usando uma espiritualidade muito especial, que é aquela que nós aprendemos de Pietro Baldi. Estamos no fim da nossa obra, já passamos por vários temas, vários capítulos, e essa obra se compõe de 7 partes, e estamos justamente no final da 7ª parte. Hoje vamos conversar sobre o 5º capítulo da 7ª parte, que se compõe de 6 partes, então estamos realmente no final. E o tema do nosso encontro hoje se intitula Tesouro Oculto, que julgamos da maior magnitude. Como vocês puderam ver, nós perpassamos por vários temas, mas no final da nossa obra, na sua 7ª parte, nós nos fixamos, sobretudo, numa visão mística, cristã e espiritualista, porque ela é a base de toda a nossa interpretação. De forma que nós chegamos num dos apogeus do nosso despretensioso trabalho, que nós julgamos da maior importância para os nossos dias. Todo viajante requer, como indispensável, conhecer o roteiro da sua viagem. Ele precisa saber de onde partiu, evidentemente, e para onde vai. Ou seja, ele necessita saber o ponto de partida e o ponto de chegada da sua viagem. Ele precisa entender por que está realizando esta viagem, qual o objetivo desta excursão. De forma que um viajante que se encontra em meio à viagem, sem saber de onde partiu, para onde está indo e por que está em meio àquele périplo, é um tanto quanto sofrido. Não é à toa que o nosso Aristóteles dizia que a sabedoria mais importante, a sabedoria indispensável para o homem, é justamente aquela que lhe dá o conhecimento de sua origem e de seu telefinalismo, o seu fim, porque ele lhe dá um sentido para a viagem. Então, ao longo dos milênios, nós estamos aí singrando o oceano do tempo, como que sem rumo, aparentemente sem rumo, sem norte, atravessando peripécias, catástrofes, incursões, sofrimentos, dores, momentos de fugazes alegrias, e seguimos essa viagem, que nos parece imensa e extremamente duradoura, e para muitos sequer terá um fim. Então, amigos, é hora, já passamos do momento, nós já deixamos a adolescência espiritual, estamos ingressando na maturidade do espírito, então é hora de nós firmarmos estes conhecimentos, é hora de conhecermos o que está movendo-nos na trajetória da evolução, de onde viemos, para onde estamos indo. A grande maioria de vocês que nos ouvem já parcialmente responderam esta questão. Nós viemos do mundo dos espíritos, sabemos que nós antecedemos a nossa encarnação.
Então, nós viemos do mundo espiritual, estamos voltando para o mundo espiritual. Mas agora sabemos que não nos basta saber disto, porque nós vamos voltar ao mundo espiritual e continuaremos a nossa grande viagem. Porque nós vamos descobrir que o fim último está além do plano que nos aguarda, além das portas do túmulo. Nós vamos nos dar conta de que a nossa origem também, ela não está no mundo que vamos aportar depois da nossa morte física. A nossa verdadeira origem e o nosso real destino é o mundo divino, que está muito além do espaço do tempo, nós já entendemos isso. É um mundo supradimensional, é um mundo além do reino das formas, onde nós estamos presos. Então, em todos os ambientes em que ocuparmos formas, vestimos corpos, ainda que sutis, ainda que feitos de luzes, estaremos em viagem. Esses paramentos fazem parte da nossa grande jornada, porque é uma jornada feita no mundo das formas, para justamente nos evadirmos dele. Então, nós temos a nossa origem além do universo das formas, além do universo do espaço-tempo, e estamos retornando a este universo impalpável, este universo informe, este universo ainda incompreendido por todos nós, que é o mundo divino, e Jesus nos ensinou a chamar de reino de Deus. A racionalidade científica nos favoreceu com uma bagagem enorme de conhecimentos, não há dúvida. Assim como as filosofias materialistas também nos deram conhecimentos importantes. Mas essas duas fontes, a filosofia materialista, o cientificismo materialista do século XX, não nos respondeu a essas questões. Deixou a nossa alma órfã, já falamos disso. Nos entregou um universo em desencanto, porque nos deu o nada por origem, o vazio por destino, de forma que nós precisamos buscar esses ensinamentos em outras fontes. A fonte mais fidedigna, e nós já mencionamos isto aqui, para nós é o Evangelho. O Evangelho é o fiel da balança. O Balde também nos falou isso, né? Que se nós observássemos ele distanciando-se do Evangelho, um tio que fosse, nós o deixássemos e ficássemos com o Evangelho. Então, o Cristo é o farol da verdade para nós. Isso é essencial. Então, nós somos, sobretudo, filiados aos enunciados cristãos. Essa é a grande espiritualidade que nós não perdemos de vista por um instante sequer, em todo este nosso trabalho. Porque a espiritualidade de Ubaldi também é filiada essencialmente ao Cristo. E quando nós vamos ao Evangelho, nós ficamos um tanto quanto admirados de vermos que Cristo deu uma ênfase especial a um tema que nós podemos considerar o tema central dos ensinos do Cristo: o reino de Deus, o reino dos céus. Porque ele veio para nos resgatar e nos levar ao reino dos céus, ao reino de Deus. Esta é a súmula da missão do Cristo. Não tem outra. E se nós formos analisar as parábolas do Cristo, são pouquíssimas aquelas
em que Jesus não se refere ao reino de Deus. Até mesmo na oração dominical, a primeira frase é: venha a nós o vosso reino, Pai nosso que estais nos céus, venha a nós o vosso reino. Aos seus discípulos ele enviou e lhes ordenou que pregassem que o reino de Deus está próximo. O mancebo que pediu para enterrar o seu pai, ele disse, né? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos, quanto a ti, vai e anuncia o reino de Deus. Mas, no atropelar dos séculos, nós nos perdemos. Perdemos o rumo do reino de Deus. Na Idade Média, o reino de Deus, como vocês se lembram, estavam depois das últimas estrelas, da esfera vítrea que sustentava as últimas estrelas do firmamento. Ali estava Deus com seu trono. Era quase ao alcance da visão humana. Estava a ter asas para voar até lá, por isso os anjos tinham asas. Mas, com o advento da era moderna, que nos trouxe o iluminismo, o cientificismo, a astronomia evoluiu, derruiu as esferas vítreas que sustentavam os luzeiros do céu, entreabriu o universo ao infinito. E aí? E o reino de Deus? Onde foi parar? O homem perdeu o rumo do reino de Deus. Ele ficou restrito aos templos de pedra, alimentado apenas pelos corações dos fiéis, dos pouquíssimos fiéis que ainda sustentam a crença no reino de Deus. Nós nos perdemos, amigos. Os séculos posteriores à Idade Média, a despeito de todos os nossos avanços no campo do intelecto, no campo da tecnologia, no campo do conhecimento, mas no campo da fé, infelizmente, nós perdemos. A fé medieval era extraordinariamente mais bela do que a nossa fé moderna. Então, nós precisamos fazer diversos resgates de verdades profundas e essenciais à nossa caminhada. Mas nós vamos colocar no cerne, no centro de todas essas verdades, o reino de Deus. O reino de Deus se assemelha a um tesouro oculto em um terreno, que o homem descobre, vai e vende tudo que possui para adquirir aquele terreno com seu tesouro. Será que nós já paramos para pensar nisso? Será que a gente pensa todo dia nisso? Claro que não. Estamos profundamente ocupados com os nossos afazeres cotidianos, enchemos as nossas mentes com uma série de quinquilharias, de preocupações superficiais, de ocupações que nos fazem simplesmente preencher o tempo, mas nós esquecemos do tesouro oculto. Então, ainda que o tema parece extrapolar o nosso trabalho, que é de interpretação da ciência, nós queremos trazê-lo à baila. Queremos reafirmar o que já falamos ao longo de toda a nossa discussão, que a ciência, quer ela queira ou não, ela está nos conduzindo a esta redescoberta. A descoberta daquilo que mais nos importa, daquilo que mais tem valor para nós e para as nossas vidas, que é o reino edênico, o reino de Deus. Então, vamos conversar mais sobre isso. Vamos atualizar, sobretudo, a arcaica linguagem
em que o cristianismo se ateve. O cristianismo continua pregoando essa grande verdade, mas o bolor dos tempos, a poeira dos séculos se depositou sobre as suas verdades sagradas, de forma que hoje nós não a divisamos mais. Então, precisamos resgatar a linguagem arcaica do cristianismo, que é uma linguagem herdada da tradição judaica, uma linguagem bíblica, testamentária, que não atende mais os apelos do homem moderno, que adotou um outro linguajar e que só tem acesso a aquilo que vem enunciado como hipótese, como teoria, como tese, como enunciado científico. Fora isso, há uma completa rejeição, tudo aquilo que cheira a teologia medieval. Parece que a ciência se vingou do homem medieval, porque na Idade Média, né, no alvorecer da era moderna, final do século XVI, quando a ciência começou a enunciar as suas verdades, elas foram severamente condenadas pela teologia vigente, né? Já vista que Giordano Bruno foi a fogueira porque anunciou um universo infinito, e vida em outros mundos, outros sóis e outras terras, né? Ele foi condenado, como bem sabem vocês, porque disse ele que a Terra girava ao redor do Sol, né? E agora é a ciência que põe na fogueira, na fogueira ideológica, as verdades teológicas, que hoje são verdades pueris, dadas a mentes infantilizadas, muitos assim consideram, né? Tem um filósofo norte-americano que se expressa assim, né? Que o fideísmo é dado a mentes infantilizadas. Vejam só a que ponto chegamos, né? Então, vamos atualizar a linguagem do cristianismo. Nós vamos verificar que estamos diante de um fato extraordinário. A ciência está nos ajudando a corroborar a cosmologia cristã. É isso que está acontecendo e muitos não se deram conta disso. Então, eu quero trazer à tona este fato hoje. E aí, vocês acham que nós estamos evoluindo rumo a um infinito inalcançável? Porque se a ciência trouxe a proposição do nada, para nós isso já não nos serve, né? O niilismo é um veneno para a alma humana, né? A crença de que tudo acaba no nada, isso é um veneno, é um dos grandes absurdos das teorias, das modernas teorias materialistas, né? Então não serve. Mas aqui no nosso meio, todos nós adotamos, de modo geral, o espiritualismo em moda, né? O espiritualismo evolucionista, moderno, oriundo da teosofia, do espiritismo, e muitos são levados, né, a interpretar que nós estamos predestinados a uma evolução eterna, chamado, né, por alguns de retorno eterno. Então, nós jamais vamos voltar a lugar nenhum. Nós vamos progredir para sempre. Vamos evoluir para sempre porque estamos predestinados à perfeição relativa e não à absoluta, porque a perfeição absoluta seria pertinente apenas a Deus. Está escrito lá no frontispício do túmulo de Kardec, lá em Paris: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre.
Tal é a lei. Uma frase atribuída a Kardec, alguns dizem que é do Flammarion, mas foi atribuída a Kardec, porque esta é a ideia que se ressalta da sua interpretação do fenômeno espírita. Progredir para sempre. Isso nos satisfaz? Para muitos, sim, para muitos é o bastante. Nós vamos caminhar pelas plagas do espaço-tempo ad infinito, para sempre. Vamos nos transformar em engenheiros siderais, em arquitetos divinos, vamos ser auxiliares do Criador, mas vamos permanecer para sempre neste palco espaço-temporal em processo de evolução. Foi isso que o Cristo nos disse? Não foi. Cristo nos pediu: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Aí nós vemos um sinal de igualdade, né? Então, Cristo está dizendo que nós seremos perfeitos tal qual perfeito é Deus. Então, nós não estamos fadados à perfeição relativa, mas à absoluta, que é a perfeição divina. A perfeição divina é absoluta, e nós estamos fadados a ser perfeitos como é o nosso Pai. Então, a evolução terá um fim, porque enquanto estivermos evoluindo, estaremos na perfeição relativa. E o Cristo também nos disse que veio para que sejamos um com o Pai, como ele é um com o Pai. Ora, ser um com o Pai pressupõe também um sinal de igualdade, de identidade absoluta. E muitos dizem, não, mas não é isso que a doutrina espírita nos informa. Não, mas não é também não. Se a gente for lá na questão 169 do Livro dos Espíritos, e muitos não estiveram atentos a isso, na questão 169 do Livro dos Espíritos, nós temos uma intrigante afirmação das entidades espirituais a Kardec. Não sei se vocês já estiveram atentos a isso, mas nessa questão, os espíritos falam que o progresso é muito longo, mas é quase infinito. É longo, quase infinito. Quase infinito. Essa é a frase literal que está na questão 169 do Livro dos Espíritos. A informação de que o nosso progresso é quase infinito, quer dizer, é muito longo, mas não é infinito. O que é quase infinito não é infinito, é finito. Finito. Então, necessariamente tem um fim. Aí está. Muito bem, né? Muito bem dito aí pelas entidades, mas nós não nos demos conta disto, né? Preferimos interpretar um retorno eterno. E com esse retorno eterno, o reino de Deus se desfez no seu significado original. Se nós vamos evoluir para sempre, não vamos chegar a nenhum outro lugar, senão no nosso próprio universo. Vamos deixar os desfiladeiros da matéria, vamos nos tornar essências espirituais, diáfanos, né? Vamos ser espíritos superiores, mas não chegaremos a um outro reino. Continuaremos por aqui mesmo, ad infinito. Essa é a ideia. E agora nós estamos contrariando essa ideia. Porque essa ideia desfaz completamente o conceito de reino de Deus que Jesus nos trouxe. Reino de Deus se transforma num estado de alma, nada mais do que isso. Então, se eu estou feliz, se eu estou bem, se eu estou alegre, se eu me sinto realizado, em qualquer estágio da minha evolução, eu estou no reino de Deus, segundo essa conceituação. No estado de alma. Só isso não pode ser. Não pode ser. Do contrário, Cristo não daria tanta ênfase a esta entidade absoluta e abstrata que é o reino de Deus.
Então, uma das grandes missões de Ubaldi entre nós foi resgatar-nos o conceito do mundo divino, que ele vai chamar de sistema, que é o princípio e o fim de tudo, situado além de todos os lugares e fora do tempo. Aí sim, nós nos deparamos com uma outra entidade, um outro universo, uma outra dimensão, uma outra realidade muito além da nossa. Prestem atenção nisso. Então, agora é hora de nós voltarmos o nosso olhar, voltarmos o nosso intelecto e também o nosso coração para essa entidade. Essa entidade é que nos importa agora. Especular, conhecer, procurar entender o que seja, porque é a nossa verdadeira morada, é o nosso lar natural. Nós viemos de lá, estamos voltando exatamente para lá. E isso está muito além das portas do túmulo, muito além da nossa próxima existência, né? Quando desencarnarmos, está muito além do mundo espiritual após a morte. Então, é hora de nós trazermos à baila o sistema de Ubaldi, o reino de Deus. Este é o tesouro oculto que o Cristo nos disse que nós devemos nos empenhar ao máximo para adquiri-lo, que ele vale tudo, absolutamente tudo que possuímos e muito mais, que nós poderíamos nos desfazer de tudo que temos para adquiri-lo, até mesmo nossos corpos. Então é hora, amigos, de nós especularmos o que é isso, né? O Balde foi um dos grandes pensadores que nos aproximou mais deste reino essencial, o supermundo, o superuniverso. Na Sese Mística, por exemplo, ele tem uma afirmação que nós achamos muito interessante, né? Ele descreve assim o mundo divino como uma região sem tamanho. O que é uma coisa sem tamanho? É pequeno ou é grande? É incomensurável. Ele não é imenso, ele não é pequeno, né? Ele não tem tamanho, então ele não é grande nem pequeno. Algo que a gente não entende, né? E o balde acrescenta, ele é simples, ele é espontâneo, ele é calmo, ele não é uma fantástica realidade que não é uma multiplicação das nossas medidas, está além das nossas medidas. Então, não é um tempo infindo, é a não existência do tempo. Não é um espaço sem limites, não, é uma não existência de espaço. E o balde nos explica: espaço e tempo são trevas, são cisões, são prisões, são barreiras, são negações da essência, são negações do infinito. O infinito é um estado de repouso, onde a alma chega e verdadeiramente descansa, que está situado além de todos os limites. Nessa dimensão super espacial, nessa dimensão é que está verdadeiramente o nosso Pai. É um universo que não tem extensão. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele não está lá além das últimas estrelas, depois do infinito cósmico, não. Ele está em todos os lugares. Ele é que sustenta a nossa realidade. Então, ele está em nosso coração, como diz o Cristo, mas ele é a essência do nosso ser. Se você é alguém que pensa, que sente, que participa da vida, que se sente vivo, é porque você está alimentado pelo reino de Deus. Do contrário, nada existiria. Em Deus Universo, o balde anuncia, né, um anúncio surpreendente, né, que nos deixa a alma sorrindo, né? Porque nós, ao nos depararmos com este reino de Deus, né, nós nos tornaremos atônitos.
Novos horizontes ilimitados vão se entreabrir aos nossos olhos, inexplorados continentes do espírito, repletos de riquezas ignoradas, vastidões abismais de infinito sobre os quais, né, nossa alma se debruça e sente vertigem. Portanto, nós, na nossa ignorância, não suspeitamos em absoluto o que nos espera no futuro. Esta realidade extraordinária de onde viemos e para onde vamos, que está além de todos os infinitos astronômicos. Este é o verdadeiro infinito espiritual. E essa essência incompreensível para nós, que nós resolvemos até deixar para lá, não vou pensar nisso não, porque a minha mente não alcança a compreender o que é isso. Não, amigos, não cometamos este erro fundamental dos nossos dias. Nós nos perdemos com outras preocupações insignificantes. Não, nós temos que nos preocupar exatamente com esse tesouro fantástico. E é isso, nós precisamos nos esforçar para entendê-lo, porque nós vamos nos aproximar dele a partir desse esforço, a partir desse interesse, deste gosto por pesquisar, por perquirir o inquestionável, o inominável, o incomensurável. Mas nós temos que perquirir, temos que questionar, temos que começar a imaginar, mas como é que é isso? Como é que se vive lá? O que se faz lá? Onde é que está isso? Onde é que eu posso, como que eu posso entrar em contato com essa realidade? Porque essa realidade, ela está aflita para entrar em contato conosco. Ela está ansiosa por fazer contato conosco. Então a gente tem que cerrar os olhos do mundo ilusório em que estamos, para despertarmos para esta grande realidade. E todas as culturas que fundamentaram o nosso desenvolvimento ao longo dos séculos nos falaram dela. Ela ocupou a mente do homem desde os primórdios, desde que ele começou a pensar. Os pensadores antigos, os pré-socráticos, os pensadores gregos, todos eles, ao longo da história, nos apresentaram resquícios desse mundo divino. Ele está ali palpável, lá no Gênesis mosaico, né? No paraíso edênico, onde nós iniciamos as nossas vidas. Está, então, no mito o mito adâmico, né? O pecado original, todos os assuntos correlatos, queda dos anjos, expulsão do paraíso, revolta dos anjos, todos estamos falando disto. Então, estejamos atentos, né? São linguagens arcaicas aos nossos dias, mas elas estão traduzindo grandes verdades. Então, esse assunto tem que voltar à baila. Tem que ser tratado com a seriedade que o Cristo apresentou. Porque o Cristo foi tão enfático em falar do reino de Deus, quantas e quantas parábolas ele nos trouxe para falar exatamente desta dimensão divina. É impressionante. Nós devemos voltar aos quatro evangelistas e lermos com atenção os evangelhos, catando agora o que o Cristo nos fala do reino de Deus. Essa é a tarefa que nós vamos dar para vocês aí para as férias do Natal. Ir ao Evangelho e procurar tudo que o Cristo fala a respeito do reino de Deus. Vamos juntar tudo e ler com atenção o que o Jesus nos falou sobre o reino de Deus. Essa é a minha sugestão para vocês. Porque é o único assunto que dá um real sentido às nossas existências, que faz superarmos o nosso niilismo, a nossa angústia existencial, que assola a nossa alma moderna, as ameaças de uma morte incompreensível, os mistérios da nossa origem, do nosso destino, nós vamos encontrar tudo aí. Portanto, o reino de Deus
está não só relatado nas parábolas do Cristo, mas ele está também na ciência, na matemática, na filosofia, está descrito na linguagem complexa das teorias modernas, com a sua terminologia muitas vezes inalcançável por nós. Mas é a mesmíssima verdade que está lá registrado, né, nos tesouros sacros das grandes religiões. Então, amigos, o assunto é bastante sério, né? É muito sério. Então, vamos penetrar um pouquinho, né? Vamos resgatar já muitas das coisas que nós falamos da física quântica, né? E nós vamos encontrar o reino de Deus na física quântica onde? Onde? Na não localidade. Uma dimensão sem tempo, sem espaço, que entremeia os eventos quânticos, parece que está reduzido lá às ínfimas dimensões, as dimensões mais estreitas do nosso universo, mas não, essa não localidade ocupa toda a nossa realidade. É uma região indene ao tempo e ao espaço, que entremeia não só o mundo subatômico, mas a macrodimensão e a supradimensão do nosso universo. Portanto, o reino de Deus está na singularidade, aquela estranha região que a física identifica como o momento do colapso do nosso universo, onde as leis físicas sucumbem. Ali está o reino de Deus. São referências ao plano celestial e nós nos demos conta disso. A teoria das cordas nos fala lá do mundo zero Brana, um universo sem extensão espacial ou temporal. De onde veio o nosso universo? Olha, o mundo zero Brana. Que nome estranho para o reino de Deus, né? Que nome exótico, não precisa desse nome, não. O reino de Deus é tão carinhoso, né? Mas ele é chamado de supradimensão, universo suprassimétrico, universo do tudo-nada, supermundo. São cientistas materialistas que nos estão propondo esses nomes, mar quântico das origens. E outros nomes, nós vamos perpassá-los aí para vocês, né? O físico Guido Tonelli, né, que escreveu o livro Gênese, para tentar nos convencer que o universo teve a sua origem no vazio, né? Um vazio físico, um vazio é, atemporal, um vazio extemporâneo, né, que não se sabe o que seja, né? Ele chama uma entidade que ocupa esse vazio de supermundo. Que nome maravilhoso que o Guido Tonelli deu para o reino de Deus, supermundo. Eu fiquei delirante com essa palavra, supermundo. Olha só, né? Como é que um cientista materialista, mas ele tira do espírito, tira do cerne da sua alma, né? Essa compreensão. Ele anteviu ali, né? Naquele vazio, a existência de um supermundo. Por que super? Um mundo superior ao nosso. Olha que bacana, né? Que coisa, né? Apesar de tudo, eu aplaudo o Guido Tonelli, né? Nas suas evasivas teorias do nada, mas ali está, né? O universo da simetria perfeita, que se quebrou para formar o nosso universo de simetrias quebradas, faz parte da teoria das supercordas, né? E agora o nosso mundo de simetrias quebradas está em busca da harmonia perdida. Isso é palavra de um cientista, gente, Timóteo Ferris, né? Um astrofísico norte-americano. Estamos em busca da harmonia perdida. Olha só que linguagem bíblica, que linguagem mosaica, né? Que nos remete para o paraíso perdido. Olha só que coisa interessantíssima, gente. A gente tem que sorrir quando vê os cientistas falarem isso, e eles mesmos não se dão conta, né? De que estão vestindo velhas verdades com complexidades matemáticas. Nada mais do que isto. Eu selecionei alguns textozinhos desses pensadores modernos e já vamos mostrar para vocês, né?
Então, o universo da simetria original, o universo da invariância, que nome extraordinário também, né? Ordem superior de perfeição, são nomes que a ciência está se utilizando hoje para nos falar, né, do universo primário, do supermundo que deu origem ao nosso universo, né? Uma dimensão superior, uma ordem superior, né, que é a outra linguagem, ordem intrínseca, né, do David Bohr, né? Então, falta muito pouco para esses pensadores fazerem o link, né, com as verdades sagradas que sempre nos alimentaram. E nós vamos poder validar com a linguagem científica a expulsão do paraíso. É nada mais do que a ruptura de uma simetria, a invasão do supermundo, né? Então, nós vamos validar palavras antiguíssimas como expulsão do paraíso, revolta dos anjos, ruptura, rompimento da aliança com o divino, quando nós perdemos a amizade com o divino, retirada da casa paterna, perda da seiva da vida eterna, né, que o Cristo se referiu. Tudo isso vai encontrar um paralelo com os conceitos da nossa atualidade. Nós estamos sendo forçados pela evolução a reconhecer esse domínio celestial como uma dimensão e suprajacente à nossa realidade. A epistemologia moderna vai evoluir rapidamente para essas considerações, tenho certeza disto. Os grandes visionários nos falaram isso, o Balde nos falou isso, né? Isso vai revolucionar o pensamento humano, vai estabelecer na Terra uma nova civilização em base a essas verdades, né? Por isso nós ficamos intrigados. Como é que nós esquecemos do reino de Deus? Como foi possível o homem moderno deixar para trás, entregue, né, à poeira do tempo, ao bolor dos séculos, tão importantes conceitos, que é o que mais nos importa conhecer, porque diz respeito à nossa natureza, à nossa filiação, à nossa origem, ao nosso destino. É hora de trazer o reino de Deus à baila e conferir-lhe a devida importância, a máxima importância, aquilo que deve mover as nossas vidas. Então, vamos retirar essa poeira que os séculos depositaram sobre esses conceitos. Vamos ressaltar as imorredoras lições que o Cristo nos deixou no sussurro dos séculos, que ainda nos falam naquele doce encantamento das parábolas que só os ouvidos que podem ouvir e que ouvem. Vamos acalmar a nossa correria dos nossos agitados dias, que não sabemos para onde corremos e por quê. Vamos nos deter, fixar nossa atenção naquilo que nos convém, nesses instantes de transição que vivemos, para que as nossas almas verdadeiramente se consolem nessa verdade sublime. Deixemos a nossa trajetória dolorida, quebrantada por um século de aviltante materialismo. Então, amigos, é isso que nós queremos afirmar para vocês. Porque nós devemos nos convencer disso, para que a gente possa, então, empenhar toda a nossa vontade, todos os nossos propósitos em voltar para casa, em abraçar o nosso Pai. Pensa que maravilha, quando o Pai vir de longe que nós estamos indo ao alcance dele, e ele virá ao nosso encontro e nos receber com um abraço celestial. Esse é muito encantador, amigos, né? É tudo que nos importa, sabe? Bem, então vamos compartilhar algumas imagens para nos convencermos de que esta é a boa notícia.
nós temos um tesouro a conquistar. Vocês já pararam a pensar no significado de evangelho? É uma palavra grega que significa boa notícia, traduzida por alguns como boa nova. Esse é o significado de evangelho. Evangelho é uma boa notícia. Então, o Cristo veio trazer-nos o seu evangelho. O que o Cristo veio trazer-nos? Uma boa notícia. Qual que é a boa notícia que o evangelho veio nos trazer? O Cristo veio nos trazer. Nós costumamos fazer essa pergunta para algumas plateias, em alguns momentos que tivemos oportunidade de conversar sobre isso. Alguns respondem enfaticamente assim: Jesus veio nos trazer como boa notícia o amor. Muito bem, o amor é indispensável para a nossa felicidade. Essa é a boa notícia que o Cristo veio nos trazer. O Cristo veio burilar as nossas evoluções, libertar-nos das trevas da inferioridade. Convém também ser que é uma boa notícia, mas é essa a boa notícia que o Cristo trouxe. Imaginemos alguém que vá visitar um presídio cheio de indivíduos condenados, presos, sem esperança nenhuma de se libertarem, né, com condenações perpétuas, prisão dessa natureza, né? E todos acham que vão ficar nessa prisão ad eterno. Qual que é a menor notícia que nós podemos dar a um bando de presidiários condenados à prisão perpétua? Será que é simplesmente dizer, meus filhos, vocês são condenados, mas Deus ama vocês? É uma notícia bacana, mas continuamos presos aqui, sofrendo todas as injunções do presídio, não é? Qual a boa notícia? A notícia da libertação. Essa é a boa notícia que o Cristo veio trazer. Vocês serão libertados, vocês sairão da prisão, vocês voltarão para casa. Essa é a boa notícia que o Evangelho veio trazer, não há a mínima dúvida. É a salvação, é a libertação. Mas salvação para quê? Para onde? Para o nosso lar, o lar verdadeiro, o reino de Deus. Então, essa é a boa notícia. Por isso, Cristo diz: vai e anuncie o reino de Deus. O reino de Deus é a promessa da libertação. Isso nos remete para uma questão importante, que eu acho também interessante nós complementarmos isso com vocês. Até então, nós aprendemos que a Terra é um educandário para o espírito, é uma escola. A carne é um banco escolar onde nós estamos aprendendo as lições indispensáveis à nossa evolução, ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento espiritual. E nós nos acomodamos com essa ideia de que estamos numa escola. Então, somos estudantes, né? Colegiais, estamos aqui numa escola bacaninha, né? Às vezes somos reprovados, mas temos as segundas chamadas, né? E vamos, às vezes repetimos o ano, mas vamos seguindo aí, frequentando essa escola. Mas agora nós estamos com uma outra compreensão da nossa situação. O nosso mundo não é uma escola. O nosso mundo é um reformatório de almas rebeldes. Essa é a verdade, amigos. Nós estamos aqui em regime de provação. Nós estamos aqui para nos purificarmos. Nós não somos seres inocentes e puros, colocados nos mundos físicos simplesmente para nos desenvolvermos. Não. Estamos nos mundos físicos em regime de purgação. Vivemos aqui um exílio. Somos prisioneiros. Essa é a verdade. E isso está no Evangelho. Evidentemente no Evangelho. Venho como outrora aos filhos perdidos da casa de Israel, venho salvar-vos. Isso é uma palavra, é uma frase que, né, me chama muita atenção, que foi dito pelo Espírito de Verdade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, né?
Sou o médico das almas, ou seja, nós somos os enfermos, nós somos os perdidos, que necessitamos ser resgatados. Emmanuel, na obra Ave Cristo, tem uma frase também que eu acho admirável, que ele diz assim, que somos alma, somos consciências perdidas no esquecimento de si próprias, vivendo na Terra em regime de purgação e exílio. Então, nós somos exilados da Terra, vivendo aqui em regime de purgação. O que é purgação? É correção. Então, é hora da gente vestir essa carapuça. Nós somos seres rebeldes, essencialmente rebeldes, e continuamos insistindo numa série de rebeldias que não nos damos conta delas, né? E por isso que, como fala o Balde para nós, né, nas 10 leis, da Tábuas das Leis, né, das leis de Deus, né, escritas por Moisés, né, os famosos 10 mandamentos, 9 começa com não. Não, 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 porque a gente faz tudo que não pode, não é? Só escapa o primeiro, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Depois é não, não, não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, vai, não, não, não. Tudo não, fazemos tudo isso, né? E tem uma outra frase do Evangelho que eu acho encantadora, que toca profundamente o nosso coração. Nossa, essa frase é estupenda, né? Não temais, pequeno rebanho, porque a vosso Pai aprove dar-vos o reino. Agrada a vosso Pai dar-vos o reino. Não apoquenteis, né? Olha só que coisa interessante, né? A gente não precisa ficar cheio de temor que vamos ficar eternamente perdidos neste universo, evoluindo ad infinito, não. Deus quer nos dar de volta o reino. Essa frase, para mim, é muito tocante, sabe? E a única forma de entender isso é essa interpretação de que nós nos evadimos do reino de Deus, nós malbaratamos os tesouros divinos, nos quais fomos criados. E nos evadimos, né? A própria parábola do filho pródigo, né? Pedimos a nossa herança e nos evadimos. Mas ainda assim, Deus quer nos dar de volta o reino. Essa frase é tocante, eu acho ela profunda. Bem, vamos compartilhar aqui algumas. Vamos lá. Vamos, então, proceder a este pequena apresentação sobre o tesouro oculto. Temos aqui uma frase tocante do Deepak Chopra, né? Um médico indiano, estudioso da física quântica. Essa frase é maravilhosa. Para além do espaço e do tempo, encontra-se a fonte das possibilidades infinitas. Um florescimento de vida, verdade, inteligência e realidade que não poderá jamais ser reduzido. É a promessa dos antigos visionários e ela se confirma hoje. Deepak Chopra descobriu o reino de Deus, né? Para além do espaço e do tempo, para além da não localidade, para além de todas as verdades propaladas pela ciência atual. E nós precisamos fazer essa descoberta. É a promessa dos antigos visionários, que interessante, né? Que se confirma hoje. Então, a ciência está nos confirmando a promessa dos antigos visionários, o enunciado dos antigos visionários. E o maior deles foi Cristo, né? Evidentemente. Timóteo Ferris, ou Ferris, não sei, né? Me perdoe aí o deslize da pronúncia, é um astrofísico norte-americano, ele escreveu um livro muito bacana,
Despertar na Via Láctea, e ele nos apresenta aí essa ideia da, da teoria das supercordas, que é a supersimetria. A supersimetria é um nome dado para a supradimensão, um outro universo do qual o nosso teve a sua origem. E, curiosamente, essa teoria concebe que a supersimetria é um mundo perfeito. É curioso isso, né? Como que isso está entranhado no nosso inconsciente profundo, e um cientista, ao formular uma hipótese, ele acaba extraindo essas verdades que fazem parte do seu pano de fundo, do seu próprio inconsciente, né? Demonstrando que isso é uma realidade. O que ele diz lá? Olha só, a supersimetria, chamado carinhosamente por muitos de universo SUSY, que é a abreviatura de Supersymmetry, universo SUSY, supersimetria, retrata a perfeição original, um universo hiperdimensional, do qual nosso pobre e imperfeito universo é uma pálida sombra. Olha que curiosíssimo, né? Isso significa que os físicos estão, na verdade, juntando os cacos deste mundo perfeito. Pronto, amigos. Temos alguma dúvida do que está falando o nosso Timóteo Ferris? Claro que não, ele está falando do sistema. E que com o processo de queda, né, nós fizemos ruir parte desse sistema. Essa simetria perfeita, ela desmoronou e gerou um universo de simetria quebrada, que é o quê? O antissistema. E o que nós estamos fazendo no antissistema agora? Juntando os caquinhos para recompor o mundo perfeito, o mundo perdido. Olha que bacana! Ele está falando da queda. O balde em Deus e o universo. Podemos imaginar o nosso universo atual como um todo uno que, com um espelho, se tenha fragmentado em miríades de partículas. Uma coisa, exatamente a mesma informação, né? Então, estamos agora juntando os caquinhos. Que caquinhos são esses? São os quanta, não é? Já levantamos essa hipótese, né? Quanta é plural de quantum, né? Então, são os caquinhos do nosso universo. O nosso universo se partiu, se esfarelou numa poeira diminutíssima que é o quanto. São os caquinhos do nosso universo que nós estamos juntando. Continua o nosso Timóteo Ferris. A simetria original, mundo perfeito, sistema, consistia numa espécie de invariância. Olha que interessante. Invariância é a permanência, onde nada muda, é tudo estável, é tudo perfeito. Isso significa a existência de uma ordem superior de perfeição, um mundo perfeito, o qual podemos conceber pelas janelas oferecidas pela simetria e pelas quais a elegância de qualquer teoria de simetria pode ser avaliada. Que interessante, né? Como que a matemática ela entreabre portas para essa visão, né? Porque a simetria é um conceito matemático, né? E quando você se debruça sobre essa simetria, você se depara com o mundo perfeito. Onde, então, encontrar o universo hiperdimensional da simetria perfeita? Certamente não aqui e agora. Aí ele se equivocou. O universo supersimétrico continua aqui e agora, né? O mundo em que vivemos está cheio de simetria quebradas, então ele não está no mundo das formas, que está cheio de simetrias quebradas. Conhecemos apenas 4 dimensões. A resposta vem da cosmologia. Entre parênteses, vamos colocar a teologia, meu amigo. O Evangelho de Jesus, aí está a resposta, meu amigo. Não é só a cosmologia, não. Segundo a qual o universo supersimétrico, se existiu, existiu e existe. Pertence ao passado e ao futuro também. Ele é o presente eterno. Estamos completando o nosso Timóteo. Isso significa que o universo começou num estado de perfeição simétrica, do qual evoluiu para o universo menos simétrico em que vivemos. Espetacular! Aplaudimos o nosso pensador, que está aí sem que o desejássemos, falando de verdades antiguíssimas, profundíssimas. Ele está aí relatando o Gênesis mosaico para nós.
Olha só que barato, né? O universo começou num estado de perfeição, e essa perfeição se rompeu. Olha só que bacana, isso é queda. Eu fico entusiasmadíssimo quando leio essas coisas. Vocês perdoem aí o meu entusiasmo, né? O meu profundo entusiasmo, porque isso ressalta aos olhos, olha só que bacana. E os materialistas que, infelizmente, se distanciaram das grandes verdades, leem isso assim com muita naturalidade, não veem que estão propalando coisas fundamentais. Verdades sagradas estão registradas aí nesse parágrafo, e poucos se dão conta disso. Brian Greene, né? Outro escritor famoso, físico norte-americano, né? O livro dele é muito bacana, Universo Elegante. E ele fala assim, ó, em vez de enormemente quente, recurvado e contido numa fagulha de espaço, ele está falando do nosso universo, quente, recurvado, contido numa fagulha de espaço. Olha que coisa impressionante. O universo teve um início frio, essencialmente infinito do ponto de vista da expansão espacial. Portanto, esse universo nosso, contido numa fagulha de espaço, veio de um outro universo que era frio, porque não estava em evolução, em efervescência. Né? Esse universo é um universo efervescente. O universo produzido por revolta é assim, né? Uma efervescência, uma quentura danada, que é a quentura do inferno. Né? A fornalha atômica do Big Bang era extraordinariamente quente, né? Bilhões, milhões de graus. Né? As equações das cordas indicam, então, a ocorrência de uma instabilidade que levou todos os pontos do universo originário a se convergirem para uma mesma região. Queda. Olha que bacana. Os pontos deste universo infinito se convergiram para uma mesma região. Já falamos disso. Início do Big Bang, ponto zero, átomo primordial. Conversamos disso. Bacana, né, Sô? Muito bacana, que legal, né? E aqui nessa tabela aqui nós fizemos um apanhado, e essa tabela ela está resumida, porque num livro ela contém mais elementos. Nós colocamos do lado a visão mística filosófica e do outro a visão científica moderna, para fazermos um paralelo e vemos que é uma coisa que corresponde à outra, né? A caixa é um conceito de mundo divino, realidade supradimensional, né, dos Upanishads, Nirvana, linguagem budista, teosófica, inominável, assim nos ensinou Lao Tse, ao referir-se a essa dimensão, Campos Elíseos, mundo dos deuses da mitologia grega, né? O empíreo da mitologia grega, mundo inteligível de Platão, Potentia, Aristóteles, Éden, paraíso, cosmologia judaica, céu, cosmologia judaica cristã, Éden, né? A mesma coisa, né? Céu, reino de Deus, cosmologia cristã, vida eterna, também aprendemos do Cristo, Janá, que é do islamismo, né? Rex divina, do René Descartes, né? Ordem eterna do Spinoza, mundo divino das escolas espiritualistas modernas, o absoluto das escolas filosóficas, sistema de Ubaldi. E temos uma relação de diversas denominações ao longo dos séculos que o homem tentou nos trazer a ideia do reino de Deus. E aí vem a ciência moderna nos falando hoje, né, de campo unificado, que é a linguagem do pensamento de Einstein, né? Ele esteve à procura a vida inteira do campo unificado, onde todas as forças estão unidas em perfeito equilíbrio. O Heisenberg ressuscitou o Potentia, né, de Aristóteles, a não localidade da física quântica, a singularidade da teoria da relatividade, a realidade totalitária, né, dos conceitos de David Bohr, a ordem superior de Timóteo Ferris, né, refere à ordem superior, a invariância de Timóteo Ferris, né, o tudo nada da teoria do Big Bang, o vazio quântico da física quântica, né, o mar quântico das origens,
também da física quântica, supersimetria da teoria das supercordas, zero brana, que já mencionamos, também da teoria das supercordas, realidade oculta, assim o chamou, né, o pensador Brian Greene, né? Quarto estado, ou Turija, assim o chamou, de Deepak Chopra, com base nos Vedas, nas tradições védicas, campo de informação, né, que é outra inferência a um campo de informações de onde tudo provém, né? A Sarah Walker, que é uma pesquisadora astrofísica moderna, né? Então, meus amigos, não temos a mínima dúvida de que uma coisa e outras estão falando exatamente do mesmo conceito. Então, está por trás de tudo que a ciência tem buscado na atualidade, está por trás o reino de Deus anunciado por Jesus. Alegremos as nossas almas, companheiros queridos. O reino de Deus está próximo. Paz e alegria para todos nós. Podemos encerrar a nossa gravação e vamos abrir aí um espaço para conversarmos sobre o tema de hoje.